nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é No Vale da Decisão, parte 2. A questão na mente de muitos hoje é: Israel, especialmente Judá, ainda é o povo de Iá? Com toda a corrupção que você vê em Israel e com todo o comportamento de muitos judeus na terra de Israel, temos que esclarecer os termos Israel, a tribo de Judá e os judeus. Voltamos ao início, quando Iá deu a Abrão a promessa da terra. Para relembrarmos, a primeira promessa que Abrão recebeu foi a da terra. Então Iá veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão como orientara Iá, e Ló o acompanhou. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então Iá apareceu a Abrão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Gênesis 12, 1, 7. Abrão viajou pelo Vale do Jordão, mas virou no meio caminho em direção a Tirza, um vale que serpenteia pelas colinas de Samária e circunda Elon-More, um pico alto e redondo com vista para a cidade bíblica de Siquém, que hoje é Nablus. Aqui, Abraão armou sua tenda e explorou toda a terra. Gênesis 12, 6. Então, Abrão mudou com todas as tuas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos Carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado a Iá. Gênesis 13, 18. Naquela época, ele resolveu disputas entre seus pastores e os de seu sobrinho Ló. Eles dividiram a terra entre eles. Ló escolheu o exuberante Vale do Jordão, perto de Jericó, e viveu entre os habitantes corruptos de Sodoma. Mais tarde, Abrão conduziu seus rebanhos para Gerar, perto de Gaza, Gênesis 21, e finalmente para Berzeba, Gênesis 22, 19. Nesta terra de clima seco que Elohim lhe havia prometido, Abrão instalou-se perto de fontes de água, armou as suas tendas nos altos e construiu altares para Elohim. Mas quem foi Abrão? Abrão não era judeu, nem Jacó. Abrão era hebreu, mas não judeu. Jacó era israelense e hebreu, mas não judeu. Abraão ou Abrão, seu nome de nascimento, foi chamado de hebreu porque era hebreu. Contudo, veio um que escapara e deu a notícia a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Mamre, o amorreu. Mamre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Gênesis 14, 13. Quem são os hebreus? Abrão era hebreu, pois veio da família de Éber, ou Éber. A palavra hebraica é Ibre, que significa a região além, ou, como observou Josué, o outro lado. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Elohim de Israel: há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Josué 24, 2. Como podemos entender a expressão o outro lado? Abrão acreditava em um Elohim, enquanto o resto do mundo,
adorava deuses feitos pelo homem. Então, Abraão ficou de um lado e o mundo inteiro ficou do outro lado. Então, Ibre é aquele que está em oposição a todos os outros, do outro lado e diferente de todos os outros. Abrão era um crente solitário em um mar de idólatras. E a promessa de Iá, e eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, é feita a um hebreu, o pai da nossa fé, que abandonou toda a idolatria e adorou apenas um Elohim e fez a aliança com ele. Isto é, bem-aventurados todos aqueles que andam na linha de Abraão, isto é, como hebreus, como aqueles que deixaram o outro lado da idolatria, vivendo em aliança com Iá. Através da promessa do filho de Isaque, Iá pôs em ação um plano que traria uma grande nação, e Iá repetiu esta incrível promessa ao filho de Abraão, Isaque. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua raça que darei todas estas terras e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Farei a tua descendência numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 26, 3, 4. E mais uma vez Elohim reafirmou sua promessa ao filho de Isaque, Jacó. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Gênesis 28, 14. Mais tarde, Iá mudou o nome de Jacó para Israel. Através dos 12 filhos de Jacó, esta promessa tornou-se realidade. Notamos aqui novamente que todos os 12 filhos são descendentes de hebreus, mas cada um dos 12 filhos de Jacó tem uma história que forma a estrutura da sua tribo. Juntas, essas tribos formam a grande nação de Israel. Como a maioria das famílias, essas histórias contêm a matéria-prima e o pecado da vida humana. Mas graças a Elohim, suas promessas sempre perduram. A esperança de salvação do mundo inteiro é encontrada no plano de Iá executado através do rebelde Israel. Estas 12 tribos deixaram o Egito em união com os estrangeiros. Todos eles receberam a Torá no Monte Sinai, e a mesma lei se aplicava e ainda se aplicam a todos, locais e estrangeiros. Foi só mais tarde, após a morte de Salomão, que as 12 tribos foram divididas em duas casas, Judá com Benjamim de um lado e as 10 tribos restantes do outro, formando a casa de Israel. Falaremos mais sobre isso no próximo episódio. De volta ao hebreu Abraão. A primeira coisa que Iá prometeu a Abrão foi que ele lhe mostraria a terra para onde deveria ir. A promessa da terra foi dada a um hebreu e seus descendentes. Quem morava no país naquela época? Os cananeus, descendentes do filho amaldiçoado de Noé. Cam já vivia na terra. Abraão era descendente de Sem, que, segundo a tradição, era um servo justo de Elohim. Este contraste nos dá uma visão de grandes verdades espirituais à medida que procuramos reivindicar o que Iá nos promete, e um povo ímpio também reivindica isso. Os povos mencionados na Bíblia, os amorreus, jebuseus, girgazeus, hititas e etc., podem ter sido pastores cananeus que viviam principalmente na região montanhosa do país. Ao mesmo tempo, a planície costeira era povoada pelos filisteus, descendentes de Jafé, e em sua maioria agricultores e marinheiros. Israel lutou repetidamente contra os cananeus e os filisteus pelo domínio da terra prometida. Abrão seguiu obediente o chamado de Elohim
deixou sua casa e corajosamente foi para uma terra desconhecida. A jornada foi cheia de dificuldades e desafios, mas lhe trouxe grandes bênçãos, prosperidade e fez dele um pai de fé. Até hoje, o povo de Israel, ou seja, as 12 tribos e aqueles que foram enxertados, deve responder à questão fundamental de como eles lidam com a aliança eterna entre eles e seu Elohim e a promessa associada de posse eterna de toda a terra de Canaã. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes, de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Elohim, e o Elohim de tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Elohim. Gênesis 17, 7, 8. Os 12 filhos e, portanto, as 12 tribos receberam diferentes tarefas e promessas. Aqui veremos apenas a casa de Judá como exemplo. Judá, o quarto filho de Jacó, também filho de Lia, é conhecido por seu compromisso em proteger seus irmãos mais novos. Embora Judá tenha participado do plano comum para se livrar de José, ele convenceu seus irmãos a não matá-lo, Gênesis 37. Mais tarde, ele também protegeu Benjamim, Gênesis 44. Mas Judá talvez seja mais conhecido por seu lugar estimado na árvore genealógica do Messias. Jacó pronunciou uma bênção longa e significativa sobre Judá em Gênesis 49, 8, 12. Esta bênção contém a profecia de que Yeshua nasceria da linhagem de Judá. Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Gênesis 49, 10. E Yeshua disse à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. João 4, 22. No próximo episódio, veremos as promessas feitas à casa de Judá e como elas foram roubadas ao longo dos tempos e continuam sendo roubadas até os dias de hoje. Sejam todos ricamente abençoados. Visite o nosso Instagram, The Torah House, e o nosso grupo de Telegram, onde você poderá baixar nossos livros e o livreto do curso básico de Fé Messiânica gratuitamente. O link estará na descrição abaixo do vídeo.